Hoje nós estamos na nossa segunda devocional. Olha, gente, eu ainda tô endireitando aqui os negócios, ainda não sei mexer muito bem nessas câmeras, não. Mas vamos à nossa devocional, vamos compartilhar a palavra do Senhor, que é o alimento para nossas almas. E hoje a nossa palavra vai ser em Atos 9, a partir do versículo 1 ao 6 e os versículos 15 e 16. Eu estarei lendo aqui, você pegue a sua Bíblia também para acompanhar a leitura. Eu vou colocar aqui na tela e você acompanha também, se quiser, pela tela. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Nós sabemos nesse trecho aqui, a gente vai pular um pouquinho, nós vamos para o 15, quando o Senhor já fala com Ananias o porquê. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Aleluia! A conversão de Paulo e a vida do apóstolo, nós temos que ver ela por um todo, o antes e o depois, para a gente poder entender um pouco sobre o propósito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito. E Paulo é a prova do propósito de Deus para as nossas vidas. O que nós víamos Paulo aqui no início do capítulo, respirando morte e ameaças ainda contra os discípulos de Cristo, gente. E aqui no 15, o Senhor já fala para Ananias que Ananias ali relutante em ir ver Paulo ou Saulo. Lembrando bem aqui, nós costumamos falar, né, que Paulo trocou de nome. Não foi bem isso. Saulo e Paulo eram referentes à dupla cidadania dele. Ele era judeu, né? Legítimo judeu de Tarso, nascido em Tarso, mas aí agora ele tem a cidadania, né, para romana. Então, Saulo nada mais é do que uma tradução do nome, né, do nome Saul, que lá em Tarso o nome dele foi Saul, né, que é no hebraico, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, e ele vem, né, para a tradução grega do hebraico, se torna Saulo, que significa desejado ou pedido, e na cidadania, né? Ele vem para outra cidadania dele, a romana, que era muito importante ali para o convívio. Ele se torna Paulo, que em algumas traduções vai estar Paulus ou Paulos, né? Na tradução grega. E que também provavelmente é um cognome de Saulo. Só que Paulo significa pequeno. Nós vamos ver depois da conversão dele sendo utilizado mais o nome Paulo. Mas não é porque ele trocou de nome, mudou de nome. Nós vemos fatos na Bíblia que tem personagens que do Senhor trocam o nome. Mas não é bem assim o caso de Paulo. Amém?
e a vida de Paulo, né? Ele perseguiu cristãos, ele perseguiu ali mulheres e homens de Deus, matou, né? Prendeu, foi um homem terrível. E de repente agora Deus se revela a ele, Jesus se revela a ele. E agora é o apóstolo Paulo que nós conhecemos, que ganhou almas para o Senhor. Ou seja, tem toda uma história, uma narrativa, um contexto. Não é para você viver preso ao passado, mas tudo aquilo que você viveu, vai servir para o propósito de Deus para a sua vida. Olha, Paulo passa a ser perseguido, Paulo é preso e é morto pelo evangelho, pelo amor ao evangelho, ao ide do Senhor. Ou seja, ele tirou e agora ele perde a vida em amor ao evangelho, em amor ao chamado de Deus para a vida dele. Um filósofo vai dizer, o Soren, ele vai dizer o seguinte: a vida para ser vivida é para frente, mas para compreender é para trás. Ou seja, para ele compreender aonde ele está, aonde ele vai chegar, o que ele está vivendo foi lá atrás que começou. Vamos falar novamente, não viva preso ao passado, mas compreenda o seu passado, compreenda também o que você passa hoje. Lá na frente, o Senhor já sabe para o que vai servir. Não saia da posição do seu chamado, né? Porque o Senhor, ele sabe o que faz. Ele é o dono, ele não perde o controle. O propósito é dele, nós vivemos a favor dele. Nós que buscamos a Cristo, nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, agora somos filhos. E quão bom é viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então não pode haver erros, não pode. A gente tem que aprender a viver com as circunstâncias e não ficar presas a ela, crendo que o Senhor fará mais pelas nossas vidas. Tem um trecho aqui que eu queria ler, compartilhar com vocês, do escritor russo. Também é um nome dificilzinho, vou botar na tela. Não vou conseguir pronunciar agora, mas vou ler aqui para vocês um trecho dos livros dele. O que me preocupava era talvez não tivesse tempo para realizar o plano todo. Eu me sentia como se estivesse prestes a preencher um espaço no mundo que me fora concedido e durante muito tempo me aguardava um molde, por assim dizer, feito somente para mim, mas que eu percebia somente naquele exato momento. Era uma substância derretida, impaciente, insuportavelmente impaciente, para o colocar em meu molde, para enchê-lo por completo, sem bolhas de ar ou fendas, antes que eu esfriasse e endurecesse. Mais tarde, o verdadeiro significado do que aconteceu ia se tornando mais claro para mim. E eu ficaria paralisado de surpresa. O altar estaria querendo dizer que ele estava sendo moldado. Antes mesmo que ele endurecesse, ele era algo derretido que ia entrar no molde. Aquele molde estava esperando ele para ser usado no momento certo. E assim é o propósito de Deus para a sua vida. Um amigo me explicou certa vez o mistério de uma caneta para falar sobre destino e propósito. Ou seja, quem fabrica a caneta, ela não pode discernir exatamente o horário, o local, o nome, a identidade da pessoa que vai utilizar aquela caneta. Ele sabe o público, ele sabe para onde vai ser vendido o público dele. Pode ser numa escola, pode ser utilizada no escritório, pode ser num lugar de ofício que precisa daquela caneta, né? Pode ser utilizada por um professor quanto por um aluno. Mas quem compra a caneta, ele sabe aonde vai ser utilizado e onde pode ser e quem vai utilizar. A gente pode comprar uma caneta para presentear alguém ou para a gente mesmo usar. Ou seja, se você for comprar uma caneta, você sabe que você vai utilizar para algo
escrever, anotar, a utilizar na sua escola, ou seja, tem um propósito para aquela caneta ali. E assim o Senhor nos comprou sabendo do propósito que teria para nossas vidas, aonde nos colocaria e aonde nos usaria. Nessa manhã que você reconheça o propósito de Deus para a sua vida, que Ele está projetando para a sua vida. Não fique se espelhando nos dos outros, né? É bom a gente se inspirar, mas não imitar os outros, imitadores somente de Cristo, né? Mas sabermos ouvir a voz do Senhor e entendermos aonde Ele quer nos levar e onde Ele quer nos usar. Tem pessoas padecendo porque a sua vida ainda não alcançou. O Senhor quer usar você em lugares diferentes, em lugares que outras pessoas nunca irão, mas será o seu chamado ir lá levar a palavra do Senhor até essas pessoas. Vamos orar nesse momento, que você medite nessa palavra, mas vamos levantar um clamor nessa hora pela sua vida, pela sua trajetória, pela história que o Senhor tem para realizar na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Esse momento, meu Pai eterno, que o seu amor dura para sempre em nossas vidas, que nós venhamos, Senhor, confiar em Ti, sabendo, Senhor, que as lutas, os processos, os fracassos fazem parte daquilo que o Senhor está projetando para nossas vidas. Realize, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, que nós venhamos estar dispostos a viver o seu propósito nas nossas vidas. Senhor, faça o seu querer, visite essa pessoa que está do outro lado, Senhor, aqui buscando, que chegou até esse momento do vídeo, que o Senhor abençoe, guarde, dê sabedoria, dê estratégia e discernimento da sua voz, que ele saiba reconhecer a sua voz, aonde o Senhor estiver, onde ele estiver, reconheça a voz do chamado. Assim nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, aos seus cuidados. Senhor, crendo que o Senhor fará muito mais nas nossas vidas, se assim permanecermos fiéis à tua palavra, Senhor, fiéis a ti. Em nome de Jesus, amém. Que o seu dia venha a ser abençoado, a sua semana abençoada. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal e chegou até aqui, gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva, porque toda segunda nós queremos trazer aqui uma devocional. Ainda estamos meio assim, mas nós vamos preparando e vamos aprendendo e cumprindo o chamado do Senhor, que é levar a palavra dele e edificar vidas, trazer vida através da palavra de Cristo, porque Cristo sim é vida, é transformação, é mudança de hábitos. Somente Ele pode convencer o homem, o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique com Deus, um abraço e até segunda.